Olá, como a gente já falou, a gente tem três construções básicas para programar: a sequência, seleção e repetição, a sequência, colocar os comandos um após o outro e a execução vai seguir essa ordem, seleção ou condição, testar uma condição, uma expressão booleana primeiro para ver se a gente executa ou não um comando ou uma sequência de comandos, e a terceira construção é repetição. E esse é o tema dessa semana. Na verdade, a gente tem dois tipos de comando de repetição. E para que a gente vai usar esses dois comandos? A ideia é que quando a gente programa um trecho de código e depois a gente quer fazer várias vezes aquele trecho, por exemplo, gasta um tempão para ensinar um personagem a caminhar. Então, trabalho nos movimentos de perna, de ombro, de braços, e faço ele dar um passo com a perna esquerda, depois um passo com a perna direita. Gasta um tempão, gera um montão de linhas de código. Mas esse personagem, ao invés de dar um passo só, vai dar muitos passos. Bom, aí a nossa pergunta seria: eu consigo fazer sem repetição, colocando um monte daquele código lá, repetindo aquele código um monte de vezes. Por exemplo, se o personagem for dar 100 passos, eu consigo, verdade, repetir aquele trecho de código 100 vezes. Mas o programa ficaria ilegível e muito difícil de dar manutenção. Por exemplo, se eu quisesse fazer um ajuste em um comando só para melhorar o andar do personagem, eu teria que fazer alteração nos 100 trechos de código. Não seria muito legal. Então, a terceira construção é repetição, quando a gente vai poder reusar trechos de código. Então eu vou ensinar o personagem, o objeto, a fazer uma determinada ação e vou fazer aquele personagem realizar muitas vezes aquela ação. Como a gente falou, tem dois tipos de comando de repetição. A diferença entre eles é que no primeiro tipo eu já sei quantas vezes eu vou querer repetir as ações. E no segundo tipo de comando eu não sei quantas vezes eu vou repetir as ações. Eu vou fazer a repetição até que alguma condição, até alguma expressão booleana ser atingida. Bom, o tema dessa semana são as repetições com quantidade de repetições conhecida. Esses comandos são conhecidos, esse comando é conhecido normalmente como for, na maior parte das linguagens, e no LS2 é conhecido como loop. Tá? Loop, na verdade, é um nome genérico para repetição de ações. Esse é o nosso material sobre a repetição loop ou for com número de repetições conhecidos. Aqui a gente fala a diferença entre o for e o while. E aqui o nosso primeiro exemplo. Na parte de cima eu tenho um peixe que está oculto, está dentro d'água, e daí eu ensino ele a dar um salto. Então, ele vai se virar para o chão, depois vai virar para trás 0,25 voltas, vai aparecer porque ele está oculto. A duração do método de aparecer vai ser muito rápida, depois ele vai se mover para frente por 1 metro, por meio segundo, e assim por diante. Vai se virar para frente e vai voltar para a água, ok? Passando a água, ele vai desaparecer, e daí eu vou ter um delay de 2 segundos. Aqui eu ensinei ele a dar um salto. Suponha que eu queira fazer esse peixe dar vários saltos, 3 saltos, por exemplo. Como a gente falou anteriormente, não seria legal eu ficar repetindo esse código. Então eu vou usar um comando estruturado, que, como a gente já sabe, está aqui na parte de baixo da nossa tela. Um dos comandos estruturados é o comando loop. Daí eu arrasto o comando loop para a nossa janela de programação e vou gerar uma área cujo fundo é dessa cor, da cor do loop, esse azul claro. Tudo que eu colocar aqui dentro vai fazer parte do loop. O loop, como é uma repetição com número conhecido de repetições, vai ter uma opção obrigatória, um parâmetro obrigatório, que é o número de vezes. Aqui nesse exemplo, eu dou um loop 3 vezes. Então, ele vai executar toda essa série de comandos 3 vezes. Como isso vai acontecer? Ele vai fazer comando a comando, método a método. Quando chegar no último método, ele retorna para cá. E isso que é chamado de loop. Ele faz um loop, um retorno, uma volta para cá.
Ele já fez uma vez, vai executar cada um dos métodos uma segunda vez, vai dar um loop para cima de novo, vai executar cada um dos métodos em sequência uma terceira vez e vai terminar. Ou seja, o próximo método a ser executado seria o método que estaria aqui embaixo do loop, ok? Aqui tem um exemplo, o peixe salta, ele apareceu uma vez, depois teve um delay de 2 segundos, agora ele salta uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aqui um segundo exemplo, fiz aqui um trecho de código. No trecho de código eu já vou colocar comandos estruturados. Então eu tenho um doTogether, onde o nosso personagem, chamado de Spark, ele mexe uma parte do braço direito, por exemplo, e o braço esquerdo. Ele faz esses dois métodos ao mesmo tempo. E depois eu tenho alguns métodos feitos sequencialmente. Quando ele se vira por sinal de pare, move para frente, vira à esquerda e se move para frente de novo. Vamos observar o funcionamento. Bom, acho que vocês não acharam muito interessante o movimento do Spark. Então, como é que a gente consegue tornar um pouquinho mais real esse movimento? No slide seguinte, eu coloquei vários doTogethers, então vários comandos estruturados já. Eu coloquei um tanto de comandos que enchesse a tela, só para a gente ver o quanto de complexidade de movimento a gente consegue num trechinho de código pequeno assim. E, além disso, eu fiz o Spark fazer 5 vezes, tá? Então eu já coloquei o loop aqui, escolhi para ele fazer 5 vezes, e aquele trecho de código coloquei aqui dentro do loop, ok? Vamos ver o resultado desse trecho de código fazendo o Spark dar 5 passos. E vocês vejam, ou a gente pode imaginar o tanto de métodos ou a complexidade de programação que eu teria que fazer para fazer o Spark fazer passos um pouco mais naturais, né? A gente precisaria de um esforço de programação, como a gente deve imaginar, bastante grande. Bom, o que a gente vai fazer, portanto, a partir de agora, nos exercícios, é fazer os personagens dar passos, ou fazer movimentos não tão artificiais, não só deslizando. Por outro lado, a gente também não quer ficar tempo demais para programar tantos detalhes. Então a gente pode fazer os personagens dar passos mais ou menos básicos, como esses, por exemplo, que vocês viram, tá bom? Então, movimentos básicos também são aceitáveis. Alguns personagens, que é o caso do Spark, tem métodos de caminhar, e vocês podem explorar no ambiente. Tem um método, além do método move, tem um método de andar, walk. E daí, sim, ele tem movimentos já muito bem trabalhados. Você pode, inclusive, clicar no botão de editar o método de caminhar e ver como é que ele foi programado e qual a complexidade de programação. Ok? Mas nos nossos exercícios, claro que a gente não vai precisar fazer isso para cada um dos personagens. Então, só para a gente ilustrar o movimento do Spark, a gente vai passar a dar passos de forma simples, por exemplo, como esses que a gente viu. Ok? Essa é a nossa aula de for, de repetições com um número de repetições conhecida, e a gente termina aqui. Até a próxima.